Olá pessoal, vou falar hoje com vocês sobre o Jardim do Éden, o paraíso de Deus, o Jardim do Éden restaurado na Nova Jerusalém que descerá do céu. Primeiramente, vamos olhar lá um pouquinho no princípio, em Gênesis, como era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, Deus plantou esse jardim e colocou o homem para dele cuidar, cultivar. Veja que o trabalho é bênção desde o princípio. Deus colocou árvores boas ao paladar, agradáveis aos olhos. Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi essa árvore que Eva cedeu à tentação. E daí eles foram destituídos da glória de Deus por desobedecerem à voz de Deus e foram expulsos do paraíso, do jardim. E Deus guardou o caminho da árvore da vida. Esse jardim, ele tinha um rio que irrigava as plantas, né? Todo o jardim, e depois ele se dividia em 4 braços: o Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Agora vamos fazer uma viagem no tempo e vamos lá para Apocalipse, no futuro. E no livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22, vamos ver como será essa Nova Jerusalém e esse jardim restaurado, o Éden restaurado, o paraíso de Deus que descerá à terra quando ele vier para reinar. Mas antes eu quero abrir aqui uma conversa assim um pouco informal. O que eu acho de tudo isso sobre o livro de Apocalipse? Primeiramente, já no finalzinho, o Senhor diz para que a gente não acrescente nada e nem tire nada da profecia desse livro. Então, é muito sério a gente falar algo que a gente não tem ainda toda a revelação. Então, é melhor dizer como está escrito. E eu vou colocar aqui sempre as referências bíblicas do que eu estou falando. Para que você entenda o livro de Apocalipse, você precisa entender um pouco de Gênesis, de Êxodo, porque ali era a caminhada terrena, né, de pessoal para a Terra Prometida. E a gente está caminhando também para a Terra Prometida, que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria celestial, ela ainda está para descer a terra quando o Senhor voltar. E o Senhor ainda não voltou, ainda nada se cumpriu plenamente, apesar que para o Senhor, né, na eternidade, não tem tempo, para ele tudo já está pronto. Jesus disse, quando ele foi, que ele ia preparar lugar, em João 14. Então, vamos falar um pouquinho de como será lá no livro de Apocalipse. Quando eu estive na ilha de Patmos, em 2016, eu entrei lá na Gruta do Apocalipse e lá tem um cenário perfeito, né? Possivelmente não foi exatamente aquele lugar que João viveu quando ele estava exilado, mas em algum lugar ali na ilha de Patmos, uma ilha pequena que tem o formato de uma meia-lua, 35 quilômetros mais ou menos. E João ali, quando ele estava ali, uma das visões de João, ele estava ali, eu imagino, aquela janelinha que eu vi, não podia filmar lá dentro, mas eu acredito que quando ele estava exilado, e ele devia passear por ali, e ele viu novos céus e nova terra, na visão que Jesus deu, e ele viu que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, quando o Senhor, no princípio, criou a parte seca que chamou terra e o conjunto das águas, ele chamou mares. A gente imagina que, como é no nosso tempo, né, como os mares, ele dificulta, né, eles separam, né, os continentes. Quando a gente vai, pega um avião que a gente está passando, sempre vai assim sobrevoando, né, para a gente ver o Atlântico, o mar ali. E quantos oceanos tem no universo, né? E Deus, ele fez separação também, né, da noite, do dia, o sol para iluminar o dia, a lua, o menor para iluminar a noite. E tudo isso vai passar, gente. Vai ficar o rio. O rio, sim. Quando a gente vai para Apocalipse 22, vai ter o rio da água da vida, o rio que vai fluir do trono de Deus, na Nova Jerusalém. Vai ter árvores, a gente vai ver o Senhor face a face. E antes que você pergunte, e nós vamos ver a Deus? Porque se você lê o Antigo Testamento, abrindo parênteses aqui, você vai ver que o Novo Testamento, pelo menos na minha Bíblia, todo o Novo Testamento ele tem a citação direta no rodapé. O livro de Apocalipse não tem, mas tem citação indireta. Nesse capítulo mesmo, você vai ver Isaías falando em novos céus e nova terra. Você vai ver, você vê citando Daniel, Ezequiel, o Cântico de Moisés. Você vai ver aqui toda a Bíblia aqui resumida nesse livro.
E quando você vê, logo no início, diz assim: eis que venho com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram. Quando a gente vê a Zacarias 14:10, a gente vê que eles chorarão por aquele que o traspassaram. Quando você lê Mateus, você vê quando o soldado romano perfurou Jesus do lado, né? Então, eles vão se converter e ver que Jesus é o Messias. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, quem sou eu para duvidar da soberania de Deus e achar que Jesus ia revelar um livro que ia servir apenas para um cenário atual de apocalipse, um cenário apocalipse que as pessoas usam no cinema, em Hollywood, e faz filmes que causam sucesso no mundo, enquanto que muitos do meio evangélico dizem que tudo já passou, que tudo é figurado, que já aconteceu. Como assim? Ainda tudo vai se cumprir, ainda não chegamos ao grande finale. Ainda estamos para ver os novos céus e a nova terra que o Senhor prometeu que vai fazer. A nova Jerusalém vai descer. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos vê-lo face a face. Para isso nós temos que estar escrito nosso nome no livro da vida. Crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Você vai vê-lo. Nós sabemos que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós vamos ver Jesus. Certa vez Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E Jesus disse para Filipe, eu dizia aqui com minhas palavras: Filipe, quanto tempo estou com vocês? Quem me vê o Pai. E você ainda pergunta, Filipe. Então, o Senhor foi preparar lugar. Eu creio que essa nova Jerusalém, como está escrito, ela vai descer à terra. E nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá pranto. E lá vai ter só gente boa, porque a gente tem a índole má desde o princípio, gente. Nós fomos criados já com esse pecado, já lá dentro. A carne não se converte, é uma luta diária. A gente pega um pensamento, com palavras, com ações, é para a gente andar no Espírito, mas de vez em quando a gente executa as obras da carne, ainda que a gente não queira, como Paulo disse, mas assim a gente não pode viver nas obras da carne, porque vai chegar um momento que a gente vai apostatar da fé e aí a gente não vai conseguir mais se aproximar de Deus e a gente vai se afastar, se afastando, até que a gente não vê mais a Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus através da sua palavra, como eu digo, gente, eu não estudei aos pés de Gamaliel, eu não fiz uma faculdade de teologia, eu tenho economia, mas eu não fiz teologia, mas eu leio muitos comentários, eu assisto muitos vídeos, muitos pastores bons, eu estudo aos pés do Mestre Jesus e peço que, Senhor, não permita que eu fale alguma heresia, aquilo que eu não sei, Senhor, que eu não fale, que se eu disser seja eu, Elzinha, que esteja falando e não o que a Bíblia está dizendo. Então eu vou colocar as referências de tudo que eu falei aqui, as referências para que vocês consultem a palavra de Deus e a palavra de Deus vai se cumprir integralmente. Então por hoje é só. Deus abençoe.